síndico não fez nada, eu vou deixar a torneira aberta. Não tem nada dessa questão que nós estamos falando aqui hoje, pobre da construtora. Quem gasta mais, paga mais, quem gasta menos, paga menos. Quando ele é multado, ele já fala, peraí, vou resolver. Quando você fala que vai gastar 10 vezes, 15 vezes mais do que um condomínio novo. Agora, se ele for economizar, pode gerar até 30% a 35% de economia. Olá, estamos aqui para mais um programa Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. E hoje nós vamos falar da tecnologia para a medição de água dentro do condomínio, que envolve a sustentabilidade. Para isso, nós estamos sempre junto com os nossos patrocinadores. A Repinte, que está em São Paulo, tem essa lixa maravilhosa que nos brinda sempre as mulheres. Está em São Paulo, em vários estados do Brasil, procurem lá no site. Tem a Tende Portaria por todo o Brasil e a GK Condomínios, que é uma administradora desde 1976 em São Paulo e algumas cidades do interior aqui do estado. E nós iremos conversar, aguardem, com a Patrícia Vedrano. Olá, começamos então mais um programa Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. Hoje com a Patrícia Vedrano, que está aqui conosco no estúdio. E não se esqueçam, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, porque ele vai trazer muitas informações. Patrícia, primeiro, obrigada de você ter aceitado o convite. Eu sei que a tua agenda é estouradíssima e hoje estava estouradíssima, mas que você arranjou esse tempinho para vir aqui conversar com a gente. Obrigada pelo convite, é uma honra estar com você também aqui. E vamos lá, falar sobre um pouco de tecnologia de água e gás para condomínios. Exatamente isso. Então, eu quero que você comece dizendo quem é a Patrícia, como é que você entrou nesse mercado e depois nós vamos falar da sua tecnologia. Tá bom. Bom, meu nome é Patrícia Vedrano, trabalho há 25 anos no mercado condominial. É que a gente começou cedo, né? Exatamente. Eu, inclusive, no jardim de infância. Eu estava lá, perto. E há 25 anos eu estou nesse mercado. Hoje eu escrevo algumas normas da ABNT de sistemas de medição remota predial de água e gás, transdutores de medição, certifico algumas fábricas a nível internacional. Já fui para vários países, acho que em torno de 15 países, passando pela Europa, Ásia e África, para trazer novas tecnologias, novos medidores, novos sistemas, e trabalho com esses condomínios, tanto residenciais quanto comerciais, para trazer economia, para trazer redução de custos e principalmente medir, porque tudo que a gente mede a gente consegue gerenciar e tudo que a gente gerencia a gente economiza. Então, se a gente não medir, a gente não sabe o que está gastando, né? Então aí vira o desperdício. Então eu sou a minha especialidade é justamente em conhecer de ponta a ponta para poder trazer a melhor redução. Consequentemente, isso traz uma sustentabilidade para todo tipo de condomínio. Então, além da tecnologia, tem um apelo ambiental, que as pessoas só se conscientizam às vezes quando mexem no bolso e outras se conscientizam realmente pela visão do meio ambiente, porque principalmente a água é um recurso finito e se a gente não cuidar dela, um dia ficaremos sem, ou as nossas próximas gerações. Eu lembro quando a gente era criança, a gente achava que o oceano não tinha fim, né? O oceano não tinha fim, ele era imenso, não vai faltar água nunca. Mas o oceano é salgado, infinito, é salgado, né? Mas aí as pessoas já alertavam para os rios, né? Mas os rios também não vai faltar água nunca. E a gente tem visto secar, literalmente secar as minas de água. Então, as minhas preocupações, e aí você vai me corrigindo e vai acrescentando como é que você vê isso. Cada prédio construído, você tem minas de água que você drena,
Você deixa de ter aquela mina de água potável ou saudável, né? E ela não entra no sistema hídrico. Exato. Exato? Estou Exato. falando bobagem? Não. E com a verticalização, né, principalmente em São Paulo, que parece que até 2026 vai entregar em torno de 780 condomínios novos, né? Além de piorar o trânsito, poluição, tudo, o consumo com certeza vai aumentar e vai dar problema na parte hídrica dos condomínios, né? E afeta a potabilidade. Então, às vezes, a gente não pode usar essa água para consumo. Então vamos lá. Você está dizendo, dados que você trouxe, 780 condomínios até 2000 e... Final de 2026 vai entregar no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, muito bem. Então, em 2 anos, nós vamos ter mais 700 condomínios. Se o ano tem 350 dias, nós podemos dizer que vai entregar um condomínio por dia na cidade de São Paulo? Praticamente isso. Na cidade ou na Grande São Paulo? Na Grande São Paulo. Na Grande São Paulo. Exato. Tá. Que está dentro do sistema hídrico finito. Tá. E aí, como é que as construtoras estão vendo essa implantação? Já vai na implantação esse sistema que você trabalha, que você desenvolveu, que você foi buscar lá fora? Porque, olha, vocês vejam, Olhar Feminino, ela foi buscar lá fora, ela foi estudar em 15 países como é que fazia, porque tem país que não tem água, não tem mina d'água, não tem rio, não tem nada. Na Europa, né? Na Europa falta muita água, na Ásia, na África, então, realmente, a gente foi buscar, porque eles, até mesmo em Israel, eles se preocupam com a tecnologia. Em Israel, hoje, 90% da água que eles consomem é dessalinizada. Eu fiz até um projeto aqui em São Paulo, junto com uma concessionária de dessalinização de água do mar, para justamente fazer aquilo, tirar o sal, potabilizar, para distribuir a água até no litoral. Porque realmente já estava faltando, não tinha... Por exemplo, Ilhabela é uma das cidades, né? Ilhabela, quando está no final do ano, entra mais de 100 mil pessoas do que a capacidade que ela suporta de moradores e de turismo. E acaba ficando sem água nem para tomar banho ali. Nem para beber. Nem para beber, nem para tomar banho. Eu posso falar isso porque o meu irmão mora na Ilhabela, né? Então ele sabe a loucura que é. Tem meu irmão, tem a minha prima que mora na Ilhabela, então tem muitos amigos lá na Ilhabela. A gente sabe essa dificuldade. Final de ano não anda. Nem a ambulância consegue passar de um lado para o outro da cidade. Não consegue. Ninguém anda, ninguém... Então, você imagina como é que fica a água. Então, lá está sendo feito um projeto que, há 10 anos atrás, eu ajudei a desenvolver com um superintendente aposentado da Sabesp, né? E a gente desenvolveu esse projeto de sanalização porque tinha que chegar água, só que não tinha como. Então, eles usaram uma tecnologia de osmose reversa para fazer isso. Então, assim, realmente o que você falou, a água é um recurso finito, só que tem gente que cuida realmente, que economiza, mas tem gente que quando não se mede individualmente, a pessoa gasta, fica 2 horas tomando banho, né? Então é injusto. Então a gente foca na justiça social, que é cada um pagar realmente aquilo que gasta, aquilo que consome. A gente foca na conscientização ambiental, que é depois da justiça social, ou seja, mexeu no meu bolso, eu vou brigar com meu filho, puxar a orelha para ele tomar um banho mais rápido, para minha colaboradora do lar lavar a louça com água fria e ensaboar primeiro. Então, esse tipo de hábitos só ocorrem depois que começa a ser medido. Infelizmente. E aí eu vou falar para você, porque você, tanto quanto eu, nós estudamos na mesma escola, viu, gente? Era muito boa. E era uma escola experimental, né? Que tinha um ensino experimental, que elas davam todas essas noções, né? Exato. De água, de finito de água, de jardinagem, de meio ambiente. Nós tínhamos jardins dentro das salas de aula. Qual é o nome do colégio? Colégio Nossa Senhora do Rosário. A gente tem muito orgulho de ser rosariana, né? Então, o Colégio Nossa Senhora, aquelas irmãs, elas já tinham essa preocupação literalmente há 50 anos atrás. Que é mais, né? Até, né? Uns 70 talvez, não sei. Não sei, muito mas eu estou falando da minha época. Então, assim, Então, assim, a gente tinha dentro da sala de aula essa questão da água, sempre foi uma questão presente. Cuidar, né? das plantas. Cuidar das plantas dentro da sala de aula. Então, que era cuidar da planta, mas
com medidas, né? E nós tínhamos em casa, as mães, a maioria não trabalhava, e assim, tinham várias pessoas dentro de casa, tá demorando para sair aí, sai, né? Olha o banho, né? Olha como é que está sendo feito. Porque as pessoas, é aquilo que você falou, quando a pessoa, tem gente que fala assim, só de raiva, vamos lá para emocionar, eu vou deixar a torneira aberta. A torneira aberta para o condomínio gastar mais. Porque o meu vizinho tem 5 pessoas. Eu moro sozinha, então vou gastar agora só de raiva. Só de raiva. Eu vou gastar. Eu sei que acontece. Eu sei que acontece. É um absurdo, mas acontece. Mas acontece. Então, o meu vizinho me respondeu atravessada. Tá bom. O síndico não fez nada, eu vou deixar a torneira aberta. E eu acho um absurdo, porque se cada um fizesse sua parte, não aconteceria tudo. Agora, essas novas construções, elas já vêm com esse... Então, existe uma lei... Tá, isso que eu queria que você falasse. Existe uma lei que em 2016 foi sancionada pelo Temer, e aonde obriga os condomínios a entregar preparado para medição, e agora que as construtoras entreguem pelo menos com o medidor pré-equipado. A tecnologia pode ser adquirida depois numa assembleia de implantação. Agora, o medidor já tem que ser, pelo menos, instalado pelas construtoras durante a obra, para medir. Então, existe essa lei. Em alguns estados, quem não fizer, leva multa. Isso no Brasil inteiro? É nacional, mas a lei é nacional. Isso é importante da gente falar. A lei foi sancionada pelo presidente Temer. Porque assim, se você for comprar um imóvel novo e chega lá, não tem nada dessa questão que nós estamos falando aqui hoje, cobre da construtora. Tem que no mínimo estar preparado, né? A infraestrutura pronta. Mas agora já está sendo obrigatório colocar os medidores. Em alguns estados do Nordeste, que nós temos também braços nossos no Nordeste, já obriga, e se a pessoa não fizer, ou se a construtora não entregar, vai ter uma multa que vai ser aplicada para o condomínio. No estado de São Paulo, essa multa não existe ainda. Não é obrigatória, mas em alguns estados fizeram leis municipais, estaduais, alterando um pouco e reforçando a importância, cobrando a multa, que é um outro problema do brasileiro. Quando ele é multado, ele já fala, peraí, vou resolver. Tem isso também, né? Tem isso também. Às vezes a pessoa ela só entende multando. E a gente fala, na mediação, né? Eu falo sempre que o diálogo é a melhor opção, né? A mediação ela funciona como uma medida socioeducativa. Eu concordo dentro plenamente. Dos condomínios. Mas voltando na questão da água. Muito bem, a construtora vai lá e faz a infraestrutura e você chega com uma tecnologia, né? Você e outras empresas, tecnologia específica para poder implantar e o condomínio já começar com a individualização da água dentro daquela coletividade. Isso. Bom, mas até aí a infraestrutura é a parte, falando português, física, claro, é física, né? Tijolo, cimento, né? Tem que fazer a parte física. E aí, quando a gente vai falar de condomínios mais antigos, que aqui em São Paulo nós temos o primeiro que, né? Eu sempre, às vezes, falo aqui, o Martinelli vai fazer 100 anos em 2029, né? Eu trabalhei lá. Ele tem que... o Martinelli, sempre eu relembro, ele foi morar lá em cima para poder dizer que o prédio não caía, né? Porque as pessoas achavam que iam cair lá do lado de cima. Mas, enfim, então, esses prédios mais antigos, tem diferença de um prédio que tem 100 anos, tem diferença de um prédio que tem 50 anos, tem diferença de um prédio que tem 30 anos? Como é que é isso? Ou o número de unidades influencia? São duas perguntas, né? Influencia a estrutura física pela idade e depois você vai me dizer a questão do número da quantidade. Tá. Sim, influencia muito. Os prédios mais antigos, que não têm essa infraestrutura, que também não existia lei, de 100 anos, 50 anos e 30 anos para trás, é necessário fazer uma obra de retrofit.
E essa obra acaba deixando um custo altíssimo. Porque o que é isso? Ele tem, para quem da parte hidráulica, ele tem várias prumadas, ele tem várias colunas de água. Então, por exemplo, imagina um prédio antigo com 4 suítes. Ele vai ter uma coluna para cada suíte, ele vai ter uma coluna de água para a área de serviço, ele vai ter uma coluna para a cozinha e uma para o lavabo. Então, aí tem 8 colunas de água. E não dá para fazer a individualização assim. Teria que reformular tudo e fazer uma infraestrutura única para descer uma tubulação nova de 3/4. Além disso, os prédios antigos, eles têm uma tubulação de ferro que às vezes está 100% enferrujada. E se você colocar um furo ali, aquilo pode vazar água para todo lado. Então, na parte do retrofit, demanda uma obra cara, é uma obra que muda toda a infraestrutura, né? Então fica muito complicado, às vezes, de se adequar a um prédio antigo. Inclusive, a gente não atua nessa parte. Agora, os prédios de 2005, 2008 para cá, já são os prédios mais preparados, onde tem uma ou, no máximo, 3 colunas. Por que 3 colunas? Uma de água quente, uma de água fria e, às vezes, uma de retorno de caldeira. Algumas agora de água quente são por energia solar, que eles falam de smart building, um prédio inteligente com energia limpa também. Então, os prédios novos já têm essa infra, já vem mais preparado. Os prédios antigos necessitam de uma obra. Além da obra da medição, ainda tem uma obra de trocar a descarga, que eles usavam antigamente válvula Hydra, né? Na verdade, Hydra é uma marca, mas é a acionadora de parede. E hoje é caixa acoplada. Então, para individualizar, é necessário ser caixa acoplada. Porque a Hydra é uma tubulação de 1,5 polegadas maior. Então, também não dá. Então, tem que ser feito um estudo, tem que ser feito um projeto com engenheiro civil. Nós temos engenheiros certificados em várias concessionárias de água e gás que fazem esses projetos através do CREA, recolhe a RT, tudo bonitinho. Mas a gente prefere cuidar dos prédios de 2008 para cá, que é o nosso business mesmo, que é a parte onde a gente sabe que não vai ter problema, que não vai dar vazamento. E mesmo nos prédios novos, a gente se preocupa com o seguro de obra para não ter nenhum tipo de problema. Esse é o número 1 da pergunta. E em relação à quantidade, sim, muda um pouco. Quanto maior o número, mais barato fica, por causa da infraestrutura tecnológica, né? Que hoje a gente trabalha com sem fio IoT, que é o LoRaWAN, pela American Tower. Então, essa infraestrutura, se você tem 1.000 apartamentos e dividir, sai mais barato. E principalmente porque usa 4:1 ou 2:1. Mas tudo isso depende de uma análise. Então, a gente sempre é necessário fazer uma visita detalhada para poder dar uma proposta. Então, é uma consultoria consultiva, não é faz de qualquer jeito. Não, a gente estuda o projeto, independente se está previsto ou não, para verificar o que a gente vai colocar ali dentro, personalizado. A gente faz cada um personalizado com a cara do cliente. Tem que fazer, né? Não tem outro jeito. Mas eu achei interessante quando você fala dos prédios bem antigos, que até você atua, não é que não atua, mas atua pouco, você prefere os de 2008 para cá, porque em algum momento eles vão ter que trocar Mais ou menos. Eles não são obrigados por lei, mas o custo é caríssimo e quebra muita coisa. Então, você imagina que o morador tem um mármore lá, italiano na casa dele, vai ter que quebrar e não vai achar um igual. Um azulejo que não tem no cemitério, vai ter que quebrar o piso para mudar a furação do esgoto. Mas o encanamento de cobre, né, como era antes... Era ferro, de ferro. Enferrujava tudo. Enferrujava. Hoje então, é PVC. Sim, mas em algum momento esse encanamento vai enferrujar. Né? Não tem... os condomínios mais antigos, eles têm essa dificuldade, porque eles são obrigados a trocar esse encanamento, não tem jeito. Exatamente. Uma hora vai ter que trocar as prumadas, uma hora vai ter que chamar um engenheiro, mas não é que a gente não faz. Se eles fizerem a obra, o retrofit com alguma empresa de engenharia, se eles trocarem a descarga acionadora de parede por caixa acoplada e deixarem uma única prumada de para poder colocar a tecnologia. O medidor e a tecnologia a gente faz. Agora, essa parte da obra, porque a gente já viu muita gente apanhar por causa disso, porque não encontrava os acabamentos e quebrava gesso. E às vezes,
mesmo sendo um apartamento antigo, são apartamentos grandes, bonitos, né? Higienópolis tem alguns assim, no centro. E a pessoa acabou de fazer uma reforma caríssima. Se você falar, vou entrar na sua casa para quebrar, vai quebrar sabe o tudo. que ele vai responder? Eu vou quebrar sua cara. Então não aprova em assembleia. Porque tudo isso tem que ser aprovado em assembleia. Sim. E não aprova numa assembleia quando você fala que vai gastar 10 vezes, 15 vezes mais do que um condomínio novo. Agora, quando você tem um condomínio, normalmente, em média, óbvio, gente, é em média, viu? Em média, quanto vem de economia depois de instalado essa tecnologia, né? Tem outras tecnologias, mas a gente está falando dessa, que é a que a Patrícia trabalha, que é a melhor que tem no mercado. Então, na verdade, assim, depende, né, do que vai ser utilizado ali. Mas, em média, gera em torno de 30%. Só que eu não posso falar para você categoricamente que a gente vai ter essa economia. Porque tem uma coisa... A pessoa que mora sozinho, ela vai ter uma economia talvez até maior do que 30%. Só que a pessoa que tem uma família maior, que são normalmente os contras na Assembleia, a conta dele não vai abaixar. Não vai ter economia. Muito pelo contrário. Se ele tem 4 filhos, empregada, cachorro, papagaio e tudo mais, e lava a área de serviço, a sacada toda hora, tem uma jacuzzi... Vai aumentar. Então não existe esse negócio. A economia depende do hábito, da mudança do hábito de cada um. Às vezes tem uma família grande, mas eles tomam um banho de 5, 7 minutos, eles têm uma ducha menor, que gasta mais ou menos 15 a 20 litros de água por minuto. Agora, tem gente que coloca aquelas duchas que parece uma panela. Sim. Que gasta 45 litros de água por minuto. Mas ele quer conforto. Só que o conforto tem preço. Os hotéis utilizam esse sistema? Os hotéis, poucos hotéis, mas eles usam muito caminhão-pipa, às vezes, e poço artesiano tratado. Entendi. Né? Porque às vezes a gente está por aí e tem essas bacias de água que é uma quantidade que você pensa que você entrou no mar, né? Mas tem condomínio, tem gente que reforma apartamento e fala, eu quero o conforto do peso da água nas minhas costas. Ave Maria. Eu quero aquela água fortíssima, né? Então a gente, inclusive, dá uma aula depois que implanta de educação ambiental para saber como ele pode economizar água, como ele pode economizar o gás, o que ele tem que reduzir. Mas para tudo isso depende da vontade de cada um. Se a pessoa quiser individualizar e falar, eu tomo banho de 1 hora, mas eu pago por isso. Então, tá tudo bem, não vai economizar. Agora, se ele for economizar, pode gerar até 30% a 35% de economia. É por isso que eu falo. Então, a individualização da água é uma das medidas mais democráticas dentro do condomínio. Exato. Quem gasta mais, paga mais. Quem gasta menos, paga menos. E tem a valorização do imóvel. Exato. Que é de 5% a 7% que o imóvel valoriza após a implantação desse sistema. Sim, porque a pessoa já sabe que ela vai chegar lá e ela vai gastar de água, né, aquilo que ela consome. Exatamente. Aí é justo. Exatamente. Agora, eu moro sozinho, um exemplo, eu moro sozinha, entro num condomínio, eu quero espaço, não quero morar num apartamento pequeno, eu quero morar num apartamento de 4 quartos. Você vai morar de 4 quartos? Vou fazer biblioteca, sala de estar, televisão, e vou ter espaço. Né? Só que o meu vizinho mora num apartamento de 4 quartos e tem 4 filhos, que todos tomam banho. E hoje em dia tem filhos enteados, o filho da mulher, o filho do marido, tem todo mundo junto. Também tem. É uma miscelânea. Também tem uma mistura aí, tem uma, né? O pessoal que vem de final de semana. E aí você acaba pagando pelo outro. Isso faz o quê? Com que deprecie o condomínio. Né? Se não tiver separado, né? Cada um pagando o seu. Porque tem um conflito. Exato. Tem um conflito. E aí, de um conflito, às vezes, por causa de uma conta de água, agora eu vou falar da mediação. Um conflito, às vezes, por causa da questão da água, vai evoluindo, tem a espiral do conflito e acaba que as pessoas, às vezes, se batem por causa disso. Exatamente. E é o que eu sempre falo, quando você diminui o conflito, você tem uma valorização do patrimônio. Sim. Né? E a questão da água ela é muito importante também pela questão dela ser finita. É uma conscientização ambiental. Né? Hoje as crianças aprendem que se não economizar água, elas vão ficar sem beber água. Né? Daqui 50 anos, como é que vai ser? Tem uma carta, depois quem quiser assistir no vídeo, que eu conheço há muito tempo e eu achava que não ia existir. No YouTube, chama Carta Escrita em 2070, depois assiste, quem quiser assistir, que fala
de como vai ser sem água se a gente não cuidar. Inclusive a nossa saúde, os nossos rins. A gente precisa da água para sobreviver. Sim. A gente não vive sem água. Sim. A gente pode até ficar sem comer, mas sem beber água não. Sem beber água não consegue. Exato. Né? Tem esse... É necessário para a saúde. E tem assim, tem pessoas que precisam de mais água e pessoas que precisam de menos água. Exato. Né? Então, é o organismo de cada um que diz a quantidade de água que tem que tomar. Sim. Então, os estudiosos dizem, olha, tome um copo d'água a hora que você levanta. Uhum. Né? Então, tome pelo menos 2 litros de água por dia, porque o seu organismo precisa dessa água. Na verdade, 70%, se eu não me engano, do nosso corpo é feito de água. Então, a gente precisa estar sempre repondo, né? Principalmente se vai na academia, suor, tudo. A gente tem que estar sempre repondo. A água é vida para mim, a água é saúde. Eu sou apaixonada por água. Eu brindo com água. Eu também. Eu também. E assim, lembrando que é uma questão de saúde pública, né? Exato. Saúde pública. Tanto... O Brasil, ele é muito beneficiado, assim, até por Deus eu falo. É porque nós somos o único país que tem 13% da água do planeta Terra. A água doce a maior parte da água doce está na Amazônia, né? Por isso que todo mundo vê a Amazônia diferente. Enquanto nos outros países, às vezes só tem água do mar ou geleiras, né, na Antártica. Então, a gente já tá tudo de bom. A gente tá num país rico e a gente só tem que saber economizar. E aquilo que você falou, não pode tô com raiva, vou gastar. Isso é um absurdo. Acho que não é falta de educação ambiental. Eu acho que é falta de educação ambiental, falta de educação digital, falta de todo tipo de educação. A pessoa que pensa assim. Ela só pensa no umbigo dela e não no próximo. Lembrando que tem que viver em coletividade, né? Que não tem muito jeito. Agora você falou, a maior bacia hídrica do mundo, São Paulo está em cima, né? Exato. Que é a Bacia Guarani. Exato. Né? A bacia hidrográfica do mundo, a cidade de São Paulo colocou cimento em cima. Estou errada? Não. Né? Então, até por aqui. Não. Né? Então, olhem, né, o que é essa bacia hidrográfica. Tanto é que a cidade ela é cortada por 2 grandes rios, que é o Tietê e o Pinheiros, né? Mas nós temos rios grandes que estão pedaços canalizados, outros não, como o Tamanduateí, né? Que cortam a cidade, fora os outros pequenos riachos que nós temos espalhados aí pela cidade. Exatamente. Né? Lembrando, a 25 de março, que todo mundo conhece no país e até fora do país, é um rio. Exatamente. Não é? Uhum. Só que está canalizado. Exato. Que está canalizado. O Anhangabaú é rio. Também. A 23 de maio é rio. Tanto é que tem a parte ainda do Ibirapuera, que tinha um rio antes de o Rio do Sapateiro. O Córrego do Sapateiro. Exato. Você vê que eu também fui na escolinha aprender rio. Tá boa? A mulher estudou hoje. Não, estudei geografia com a irmã Regina Lúcia lá atrás. Mas eu gostava muito da matéria porque, assim, a geografia com a história, com a sustentabilidade, elas estão todas casadas. Interligada. Ela está interligada. Então, o termo sustentabilidade, ele vem de uns anos para cá. Mas se a gente não tiver um equilíbrio histórico e geográfico para poder tomar decisões que afetem toda uma população, as coisas não andam. Né? A sociedade vai acabar sofrendo com tudo isso. Esse é o grande problema. Então, quando vem soluções como a que você traz, de sustentabilidade, de individualização, ela vem como uma solução para uma sociedade como um todo. Exatamente. E, além de tudo, também afeta o clima, né? O nosso clima afeta quando seca os rios, as bacias, né? As represas, e acaba afetando também o clima, porque vai secando e vai aumentando o problema climático também, que está sendo discutido hoje a nível mundial, mas isso já acontece há muito tempo. Exato. As pessoas não davam atenção. Valor para nada. Para valor para nada. Só dava atenção por que as pessoas
que têm origem europeia, né? Então, vamos lá. As pessoas que têm origem europeia, normalmente, até a minha geração e a próxima geração, o que a gente recebeu? Olha, tem que economizar. Mas por que eles falavam isso para a gente? Porque eles passaram as guerras. Né? O Brasil não tinha guerra, mas eles viveram guerras nos seus países de origem. Espanha, Portugal, Itália. Muitos imigrantes vieram para cá. Muitos imigrantes vieram para cá por causa da guerra e eles sabiam qual era a dificuldade da escassez de tudo, inclusive da água. Inclusive da água. Inclusive da água. Até para fazer comida precisa de água. Tudo precisa de água. Tudo precisa de água. Para tomar banho precisa de água. Para fazer comida precisa de água. Tudo precisa de água. Os animais precisam da água para se alimentar. Para ir na piscina precisa de água. Tudo precisa de água. Né? Para ir no aquário, lá no Ipiranga, é lindo o aquário de Ipiranga, né? Quem não for de São Paulo, quando vier nos visitar, né, Patrícia? Parece que a ursa polar acabou de ter neném. Então... Ah, é? Lá no aquário? Ai, que legal! É bom saber. Então, assim, eu queria que você falasse de novo, mais um pouquinho, de como é que o condomínio, o que ele tem que fazer? Como é que ele tem que fazer essa movimentação? O que o síndico precisa de informação para fazer essa movimentação dentro daquele espaço na qual ele está responsável? Na verdade, primeiramente, eles têm que solicitar uma visita técnica, onde uma equipe especializada, técnicos ou engenheiro, vai estar indo ao condomínio para verificar qual é a infraestrutura. Né? Na premissa, a gente primeiro descobre quanto tempo tem o condomínio e se ele já está com a válvula de descarga correta. E aí, agendada essa visita. Na visita, vai se ver a infraestrutura, qual o tamanho do cano, qual a dimensão, a vazão do medidor a ser utilizada, tudo muda. Né? Se tem um quarto, é um medidor menor, unijato. Se tem 2 dormitórios, o medidor de gás também muda a vazão, né? Que tem 1.0 até G4.0. Então, tudo isso vai ser verificado. Se tem como fazer a infra para colocar o sistema, se está dentro, tem alguns que estão dentro da área de serviço, outros estão no shaft dos elevadores de serviço, né, a infraestrutura. Então, primeiro essa visita. E aí, fazendo essa visita, a gente vai analisar e enviar, por exemplo, uma proposta técnica. Nessa proposta, depois é feita uma apresentação para síndicos e corpo diretivo, e depois disso eles vão escolher as empresas ou a empresa que ele achar melhor para fazer a apresentação na Assembleia, ou eles mesmos levam só os valores para ser aprovado. E não precisa ser 2/3, né, do presente, porque isso não é uma obra, é simplesmente um produto de individualização. Então pode ser a maioria simples. Vamos supor que tem um prédio de 100 apartamentos, só desceram 20 pessoas, se 11 aprovar, já está aprovado. Porque a Assembleia é soberana. É importante falar isso. Então, é maioria simples. Agora, você acha que não seria legal, por exemplo, de ter um planejamento para fazer com que as pessoas, os condôminos, chegasse até eles, diferente daquilo que você falou, que as pessoas fazem a cotação das empresas e levam os números, mas fazer uma conscientização? Sim. Tem síndico que se preocupa com isso, Sim. De vocês fazerem uma palestra explicando qual a vantagem, qual a desvantagem? Normalmente a gente faz essas palestras para síndicos profissionais, administradoras de condomínio, gerentes, assistentes, mas alguns têm sim essa preocupação e a gente já foi em condomínios grandes que a gente explicou antes, né? Até como técnica da BNT, a gente tem uma propriedade para falar do assunto. Mas tem outros que só levam números, e aí é um pouco complicado, porque às vezes a pessoa não escolhe qualidade, então a durabilidade é menor, a vida útil é menor, a garantia é menor. Às vezes a pessoa escolhe o preço. Esse daqui é preço. E eu falo, não é pastelaria, tem que ser bem feito para durar. Eu falo para tudo, você quer preço ou quer valor? Exato. O que você quer na sua vida? Exato. Você quer comprar essa roupa que ela tá barata, mas ela vai durar 2 meses. Ou você quer comprar uma roupa que vai durar 20 anos. É. Pretel, não vou usar uma roupa daqui 20 anos. Por que não?
Exatamente. A gente não tem o melhor preço, a gente tem valor e qualidade, porque foram muitos anos de estudo, eu falo anos de psicanálise, para a gente entender o que era de bom para colocar e que funcionasse e que tivesse uma vida útil grande, de até 12 anos, mais ou menos. Tá. Então, mesmo até o Inmetro fala que os medidores têm que ser trocados. Era 5 anos, né? Portaria 246/2000 e agora parece que são 7. Só que dá para ter uma durabilidade maior, né? E aí, quando vence essa durabilidade, tem que trocar o aparelho? Então, por exemplo, o nosso tem uma durabilidade de vida útil maior, né? Até 12 anos. Até 12 anos. Também eu posso, assim, eu não gosto de falar mentira para ninguém. Nada é eterno. Eu vou dar um exemplo. Nem a gente. Nem a gente. Nós somos imortais porque a gente vai deixar obras aí. Um legado. Eu acho que sim. Não somos eternos. Mas eu acho que assim, a pessoa tem que pensar a longo prazo e tem que trocar sim. Né? Tem que fazer um caixa quando estiver próximo do vencimento. Por quê? Vamos lá. O seu carro anda sem gasolina? Não. Sem trocar óleo? Sem Não. fazer assistência? Não anda? Então, se você quer ter um sistema que você não dá... A gente dá manutenção, mas passa a garantia. A pessoa, deixa aí. Uma hora vai acabar a bateria. O celular não dura mais do que 3, 5 anos. Você tem que trocar de celular. Tecnologia evolui no piscar de olhos, né? A gente está com uma tecnologia de ponta e a gente já está olhando em outros países que eu vou visitar em breve na Europa, já uma tecnologia nova que ainda não tem aqui. A gente sempre busca isso. Então, assim, mesmo sendo um sistema durável, uma garantia boa, ele vai ter que ser feita a manutenção e a troca. E uma hora ele vai se tornar obsoleto. Uma hora ele vai se tornar obsoleto. Isso, né? E principalmente as baterias vão desgastando, vão acabando, e aí ninguém faz milagre, nem telepatia, é telemetria. Não é telepatia. Tem isso também, né? A gente precisa ter esse cuidado, porque de fato as pessoas acham, colocou, acabou. Então, para sempre, não é para sempre. É isso que a gente quer deixar. Igual o carro, igual o celular, Sim. Igual uma televisão, qualquer equipamento que tenha eletrônica. Se você for o celular, em algum momento a sua bateria não vai funcionar mais. Eles agora estão dizendo, olha, o celular XYZ não aguenta tal tecnologia. Não aguenta nem falar em 4G, por exemplo. Então você tem que mudar o celular porque aquele não adianta mais. Você lembra daqueles Nokias, assim? Lembra. Já pensou se a gente tivesse com eles até hoje? Aqueles... Lembra. Era bonitinho que abria, Era bonitinho, assim. Minha mãe tinha... Só que não funciona. Os outros tem até a música do Jorge Mateus, Tijolão. O tijolão também não funciona mais. Agora, inclusive o celular é um computador de bolso, né? Você faz tudo nele. Tudo. Você recebe e-mail, conversa. Tudo. Você faz tudo. E cada vez essa tecnologia agora, muda. E aí você tem agora a IA, né? Exatamente. Como é que a IA vai estar dentro do celular? Como é que a IA vai estar dentro da água? Como é que a IA vai estar dentro da luz? Como é que essa IA irá se comportar? Será que a IA vai gostar da gente? Eu não sei, entendeu? Eu não sei. Mas eu tô achando ela legal, sabia? Eu pesquiso bastante. Eu tô achando ela bem legal. A gente tem feito várias coisas com a IA, né? A gente também. Eu falo que a gente não olha para trás, a gente olha para frente. Visionários, né? Então, assim, eu não posso desprezar uma tecnologia. Eu lembro que lá atrás, eu vou contar aqui, eu sou advogada, para quem não sabe, né? Lá atrás, eu falava para os colegas mais novos, falava, gente, olha, nós vamos ter que repensar a profissão como um todo. Eu escutei de um colega 30 anos mais novo que eu. Ele virou e falou assim, Pretel, precisa da nossa inteligência. Não tem como substituir. Hoje, com a inteligência, você faz uma petição. Eu já testei. Muito rapidamente, com o número de páginas que você quer, com a jurisprudência que você precisa, com a doutrina que você precisa, em menos de 3 minutos. É verdade. E um advogado não consegue. Então, ele vai poder usar esse benefício nesses 3 minutos. Então, o que ele tem que fazer? Aprender a trabalhar com isso.
Evidentemente que nós somos importantes na hora em que a gente vai ler, nós estamos falando com uma máquina, e aí você vai fazer a correção, os ajustes necessários. Por hora é assim. Eu não sei como é que vai ser daqui 10 anos. Nem eu. Eu vou estar aposentada. Eu também vou De verdade. Eu aí também vou aí estar. É de verdade. Eu vou estar aposentada de verdade. Então, nós realmente temos que repensar, né, todo o caminho por conta da tecnologia. E a tecnologia, quando ela chegou da água, eu me lembro, né, porque a gente trabalha há muito tempo, as pessoas falavam assim, não vai dar certo isso dentro do condomínio, não é verdade? Tudo não, isso não dá certo, isso não funciona. E aí agora já fazem 25 anos que isso está dando certo. Né? Já deu certo, né? Já deu certo, mas as pessoas precisam testar. Eu falo que o povo brasileiro é São Tomé, precisa ver para crer. Eu vou até contar uma coisa interessante, assim, eu estudo muito, eu falei que eu escrevo normas da BNT, eu pesquiso tecnologias, e eu sempre eu falo de vazão, pressão, e eu sempre fugi da faculdade de exatas. Eu falava, não, fazer humanas exatas, não. E hoje eu faço palestras com muitos engenheiros, tenho propriedade no assunto, eu sou formada em publicidade e propaganda, não sou engenheira. E eles falam, você é engenheira, não é possível. Eu falo, olha, eu fugi da faculdade de engenharia porque tinha muito cálculo, e hoje minha vida é fazer cálculo de pressão, vazão, edição. Eu falo, gente do céu, então eu sou uma publicitária metida em engenharia. Eu falo que algumas coisas, eu costumo falar isso para todo mundo, eu falo que tudo que eu planejei na minha vida, eu não fiz. Tudo que eu não planejei na minha vida, eu fiz. Exato. Né? Então, assim, tem coisas que eu conheci uma senhora que já faleceu há muito tempo, que ela falava assim, a gente põe, Deus dispõe. Então, tem algumas coisas que eu entendo que está predestinada. A vida te leva para isso. Exato. Né? De alguma forma, a sua vida vai moldando para acontecer daquela maneira. Então, hoje a gente vê, e eu sempre falo isso, a pessoa que olha para você, ela não olha para frente. Olhem para frente, olhem para frente. O que a Patrícia faz? Ela olha para a nova tecnologia, ela vai buscar em outros lugares outras tecnologias, além daquelas que nós temos. Nós temos pessoas excelentes de tecnologia aqui também. Tanto é que o nosso software é próprio, é feito aqui no Brasil por uns meninos da geração XYZ. Do abecedário, né? É feito por geração de abecedário. Então, mas eles conseguem fazer essa tecnologia. Nós temos cabeças pensantes para isso. Porque o Brasil também exporta tecnologia. Sim. Ela vai buscar... Ele importa e exporta. Ele importa e exporta. Então, agrega uma coisa... isso aqui dá para colocar aqui, mas dá para melhorar ali. Como é que eles fazem isso? Eu não tenho a menor ideia. Os chineses falam que nada se cria, tudo se copia. Uhum. Eu falo que nada se cria, tudo se melhora. Se melhora, exato. Porque daí você vai melhorando e vai aprimorando. Por quê? Por conta da necessidade, que eu acho que agora a sustentabilidade para o planeta é palavra de ordem mesmo, né? Sim. Como é que nós vamos fazer sem a água, né? E olha, gente, tem coisa mais gostosa do mundo, e é uma pena que uma geração inteira aí não tenha acesso a isso, do que você ir numa mina d'água e pegar a água com a mão e tomar. Não tem. Em Minas Gerais tem bastante ainda tem. No interior do estado de São Paulo também tem. Né? Tem muito lugar. Mas tem lugar que não tem mais esse acesso, às grandes metrópoles. Né? As pessoas não têm esse acesso, mas que realmente era uma coisa comum, né? Era natural. Para vocês terem uma ideia, na Serra do Mar nós tínhamos a bica, a gente parava para tomar água na Serra do Mar, que hoje só... Na Estrada Velha. Né? Na Estrada Velha, que hoje só a pé você consegue ir lá. Agora abriram de novo, a pé ou de bicicleta você consegue ir. Patrícia, nós estamos terminando o programa. Falamos, hein? Eu queria que você falasse para as pessoas, deixasse o seu recado final, deixasse os seus contatos para quem quiser tirar dúvidas com você, tendo em vista que você, além de procurar novas tecnologias, ajudou a escrever ABNTs, né? Regramentos, normas da BNT, ajudou a escrever a BNT, é bom, né? Normas da BNT,
Tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí você tem essa preocupação da melhora da coletividade. Quando você tem a melhora de uma coletividade, você tem a preocupação da melhora da sociedade. Sim. Né? Que foi o que nós aprendemos lá no Colégio das Freiras, né? Vamos melhorar a sociedade, cada uma de uma forma. Exatamente. Né? Então, e por lá passaram 3 gerações. Foi minha mãe, eu e meus filhos. Na minha família também passaram-se várias gerações, também 3 gerações no Rosário. Bom, então vamos lá. Meu nome é Patrícia Vedrano, a empresa é Vedrano Tecnologia. O meu Instagram é @vedrano.individualização. No LinkedIn, no Facebook, nas redes sociais em geral está como Vedrano Tecnologia. E o nosso telefone fixo do comercial é 11 5072 3293. O WhatsApp eu não sei de cor, mas se entrar no site da Vedrano também, Vedrano Sustentabilidade ou Tecnologia, vai direto encaminhar pro WhatsApp do nosso comercial para poder marcar visita. Isso aí, gente. Olha, e quem quiser tirar dúvida de Norma, ela não precisa contratar, mas ela se dispõe a explicar, orientar. Da assessoria, consultoria. Não é só, olha, eu quero um orçamento, não é isso. Né? É muito mais que isso que vocês realmente vão encontrar com a Patrícia, né? E estamos terminando mesmo. Queria agradecer você pelo convite de verdade, por estar aqui com você hoje. E a gente agradece os nossos patrocinadores, né? Repinte, lembram da Lixa, que ela tem a restauração e a pintura, a GK Condomínios desde 76 e atende portaria por todo o Brasil. Curtam, comentem e compartilhem, porque é um vídeo, é uma entrevista de utilidade pública em primeiro lugar. Espero vocês no próximo. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.